Amados irmãos, coube a mim agora a gente fazer a homilia, a convite e autorização do Padre. A gente vai partilhar então as palavrinhas contigo. Hoje, mês de agosto, estamos aí já no mês vocacional, é um mês onde a igreja dedica as vocações. Este primeiro final de semana é aos padres, aos sacerdotes, aos ordenados. Dia 4 celebramos São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos sacerdotes. Próximo final de semana, Semana da Família, onde celebramos o Dia dos Pais. O terceiro final de semana, aos religiosos e religiosas. E no último final de semana, aos leigos, em especial aos catequizantes, aos catequistas. Aqueles que anunciam o Evangelho, anunciam Jesus Cristo às nossas crianças. Hoje, estamos celebrando a transfiguração do Senhor. A transfiguração de Jesus. Essa festa, lá no Ocidente, ela é celebrada desde o século V. Já no Ocidente demorou um pouco mais. Foi só em 1457, com o Papa Calixto II, que ela foi instituída, ou foi colocada dentro da liturgia. E ela é celebrada exatamente 40 dias antes da festa da exaltação da Santa Cruz. A festa da exaltação da Santa Cruz acontece dia 14 de setembro. 40 dias antes, celebramos a transfiguração do Senhor. Os antigos até diziam, ou relatam, que a transfiguração do Senhor aconteceu 40 dias antes da crucificação do Senhor. Esse relato está nos 3 evangelhos sinódicos. Tanto Mateus, que hoje ouvimos, como Marcos e Lucas, relatam essa transfiguração. E também ouvimos aí na segunda leitura Pedro, na carta de São Pedro, e ele é ali testemunha ocular. Ele estava presente, ele ouviu a voz do Senhor, a voz de Deus. E também a primeira leitura vai falar da presença do Filho do Homem. Jesus, em alguns momentos, se apresentava o Filho do Homem, o Filho de Homem. E essa passagem vai estar confirmando ou relatando que é um fato realmente que aconteceu em nosso meio. Jesus havia falado para os seus discípulos que ele iria sofrer a paixão. Ele ia morrer, ele ia ter a sua via à cruz, iria ser crucificado. E, amados, gera nos discípulos um desânimo muito grande. Como seguir um mestre que oferece morte? Como seguir um mestre que oferece cruz? Mas foi isso que Jesus ofereceu e mostrou. Então Jesus, para poder animar os seus discípulos, ele leva Pedro, Tiago e João a uma alta montanha. A alta montanha na Bíblia, a alta montanha nos relatos bíblicos, significa a presença de Deus, o encontro com Deus. Moisés sobe na alta montanha para encontrar com Deus, e ali recebe as tábuas da lei, ali recebe os ensinamentos, os mandamentos de Deus. Na alta montanha, onde está ali no silêncio, na tranquilidade, encontramos com Deus. E Jesus leva esses seus discípulos para esta alta montanha para conversar com Deus. E aí o seu rosto, a sua imagem é transfigurada. O seu rosto fica brilhante. Assim como Moisés, quando saía lá da arca, quando saía ali da tenda do Senhor, o rosto de Moisés brilhava. Quinta ou sexta, ouvimos na leitura que foi feita-se uma tenda, onde ali era coberto e foi colocada a arca da aliança, e uma nuvem cobria esta arca. E ali a presença de Deus era grandiosa. E o rosto de Moisés, ao estar ali, ficava radiante. De Jesus também na transfiguração, fica radiante. Fica branco, como nenhuma lavadeira, como diz São Marcos, era capaz de lavar. Ele está ali transfigurado. E quando ele está nessa transfiguração, aparece uma nuvem que cobre a presença ali de Moisés, de Elias e de Jesus. A nuvem na Bíblia, meus amados, significa também a presença de Deus. A nuvem acompanhava os nossos primeiros lá na saída do Egito. Quando eles estavam caminhando para a terra prometida, a nuvem acompanhava o povo do Egito. Durante o dia ela era a sombra, durante a noite ela era a luz, para que o povo continuasse caminhando. A nuvem também vem sobre Maria, sobre Nossa Senhora, quando ela concebe Jesus Cristo. A nuvem é a presença de Deus no meio do povo. E a transfiguração faz com que Jesus
tenha uma imagem, um rosto diferente. Jesus é o rosto humano de Deus e também é o rosto divino do homem. E esse Jesus que está ali, ele vai ser, nessa conversa com Moisés e com Elias, que representa o quê? A lei por Moisés, a profecia por Elias. Jesus é a planificação, tanto da lei quanto da profecia. E percebamos, nós como seres humanos, o pecado nos atrapalha, o pecado nos desfigura, o pecado nos deixa como pessoas feias, né? Como pessoas ruins. O nosso ódio, a nossa inveja, a nossa cobiça, isso tudo muda a nossa imagem, que deveríamos ser a imagem de Deus, a imagem de Jesus Cristo, por uma imagem feia. E nós precisamos buscar nos sacramentos essa transfiguração, para estarmos cada vez mais nos modelando a Jesus Cristo. Os sacramentos, em especial da Eucaristia, que estamos aqui participando, nos transfigura, nos faz figuras novas, figuras melhores. E nós precisamos buscar isso diariamente, porque o Senhor quer a nossa conversão. O Senhor quer a nossa mudança de vida. Jesus veio até nós para nos dar a oportunidade do céu. E o céu precisa ser uma realidade em nossa vida. De que jeito? Buscando essa conversão diária. Problemas e dificuldades sempre teremos. Cruz sempre teremos. Na nossa subida à montanha para encontrar com o Senhor, vamos encontrar espinhos, pedras, dificuldades, lutas. Mas a dificuldade, a doença e a enfermidade não é o fim. Não é um fim. O nosso fim é a montanha, a glória de Deus. Contemplarmos a face de Deus na montanha. Que tenhamos fé e confiança que, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, mesmo na labuta do dia a dia, é a glória do Senhor que nos espera. É lá que nós precisamos chegar. E de que jeito? Participando de todas as formas possíveis para sermos melhores. Na Eucaristia, no sacramento da confissão, na participação com a comunidade, no envolvimento com os menos favorecidos, com os pobres, com os enfermos, com os doentes. Tudo isso vai nos ajudar dia a dia a transformarmos a nossa vida, ou sermos transfigurados. Repito mais uma vez, o céu precisa ser uma realidade em nossa vida, porque é para lá que nós somos destinados. A nossa figura, por primeira feita por Deus, é a figura do homem perfeito. E é essa figura que nós precisamos buscar com a nossa transfiguração. Finalizando, amados irmãos, que a transfiguração do Senhor nos motive, nos ajude, nos entusiasme, nos impulsione a buscarmos o reino de Deus com todas as forças, a buscarmos, a encontrarmos o tesouro que durante essa semana meditamos, final de semana passada, o tesouro escondido, o tesouro perdido, a pérola preciosa é Jesus Cristo, e é Ele que nós precisamos buscar com toda a força. Que a transfiguração do Senhor nos ajude, e que a nossa conversão diária nos leve a estarmos sempre na busca do melhor, nunca esquecendo, o céu é a nossa meta. Busquemos isso com ardor, com fé e com confiança. E que Deus permita, que Deus nos ajude a sermos cada vez mais assemelhados ou transfigurados ao rosto transfigurado de Jesus. Que assim seja. Amém.